Olá, empresário, empresária. Então, nesse segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as variáveis que compõem o markup e como que no nosso negócio elas se apresentam, como que a gente classifica esses valores para que a gente então calcule o preço a partir do markup calculado da melhor forma possível. Então, o markup ele é composto pelas despesas fixas, despesas variáveis e a margem de lucro. Mas antes mesmo a gente vai falar sobre o custo da mercadoria vendida, o qual então, dividido pelo markup, vai nos resultar o preço de venda, como visto no vídeo anterior na fórmula que foi apresentada. Então, o CMV, ou custo da mercadoria vendida, nada mais é do que o custo para a produção de um produto ou de um serviço, ou simplesmente para a aquisição de uma mercadoria que vai ser revendida. Então, esse custo, né, ele vai ser fundamental para que a gente, utilizando o markup, a gente consiga atingir o preço de venda. E o custo da aquisição da mercadoria é simples, então se eu adquiro um produto a R$ 2 e vendo a 5, então o meu CMV ele vai ser R$ 2 e os R$ 3 de margem, né, a gente vai precisar entender se esses R$ 3 estão cobrindo uma parcela das despesas fixas, estão cobrindo uma parcela das despesas variáveis e ainda está sobrando para a gente uma margem de lucro. Bom, demais custos aí para caso a gente produzir um produto, a gente vai ter custos com insumos, então no caso de um hambúrguer, a carne, o pão, o queijo e podemos ter também o custo da mão de obra direta, então a gente pode calcular qual que é o custo da mão de obra diretamente para a produção daquele único produto. Então digamos que para eu produzir o hambúrguer eu levo meia hora, então eu sei que meia hora do meu funcionário custa tanto. Então, podemos embutir também esse custo de mão de obra direta para o CMV do nosso produto. Mas, normalmente, como a gente talvez não tenha essa mensuração, sendo essa uma variável a mais para o nosso cálculo, a gente também tem a possibilidade de trazer o custo da mão de obra como uma despesa fixa, como a gente vai ver mais à frente, tendo um valor total dos funcionários por mês, sendo essa uma despesa fixa. E aí a gente faz a escolha, ou a gente traz do custo, ou a gente traz na despesa fixa, não tendo problema algum com a abordagem do cálculo. Bom, a próxima variável, então, despesas variáveis, e aqui a gente traz tanto taxas como comissões de venda, taxas de delivery, como também os impostos pagos sobre as vendas, né? E por que despesas variáveis? Qual a diferença entre despesa variável e custo? É porque despesa variável está entre despesas fixas e entre o custo variável, né? Ou o custo ou o CMV. Ele não está diretamente ligado à produção, então a gente tem aqui muito mais taxas de vendas e impostos, mas também ele não é uma despesa fixa, porque essa despesa variável ela vai variar conforme também o volume de vendas, mas não vai estar diretamente ligado ao processo produtivo do produto ou para a entrega do serviço. Bom, aí alguns exemplos que a gente tem é a comissão do vendedor, os impostos, né, no caso daqueles impostos que incidem sobre o faturamento, né, como o Simples Nacional, taxas de cartão de crédito, taxas de plataformas de delivery, taxas de frete para a entrega do nosso produto ou serviço, embalagens, então o custo de embalagens, tudo isso a gente traz para despesas variáveis. No caso das embalagens, vale ainda ressaltar que a gente tem um custo financeiro, né, em valor em reais e que a gente precisa transformar isso numa porcentagem do nosso produto para conseguir, lá na planilha, quando a gente for ver mais à frente, adicionar isso como uma despesa variável, mas essa dúvida a gente esclarece no próximo vídeo. Bom, ainda a gente tem as despesas fixas, então vão ser nada mais do que as despesas estruturais do negócio, para caso em um dia você não realize nenhuma venda, você ainda precisa pagar essas despesas, né? São as despesas que mantêm o seu negócio aberto e elas não variam então com o volume de produção e vendas. E são elas: a água, a luz, internet, salários, e daí aqui naquele exemplo que eu trouxe da mão de obra direta, quando a gente fala de custos, né, se a gente não traz nos custos, a gente precisa trazer como salários, né, como mão de obra indireta em despesas fixas ou despesas estruturais, o aluguel do nosso espaço, a mensalidade no geral do sistema de gestão que a gente paga, entre outras. E por fim, então, a gente conclui trazendo aí a margem de lucro desejada por a gente. Então, se a gente deseja ter 20, 30% de margem de lucro, claro que trazendo alguma referência de valor aí de mercado que a gente conhece,
a gente vai conseguir compor o cálculo do markup, para que, utilizando o markup, a gente então forme o preço de venda. Bom, esses foram os 2 vídeos introdutórios, espero que tenha esclarecido alguns conceitos sobre precificação e que agora nos próximos vídeos a gente vai entender um pouco melhor na prática como que funciona a planilha então de precificação de produtos ou mercadorias. Até a próxima, obrigado por assistir.